Por que alguns cristãos estão a normalizar fazer filho antes do casamento, sabendo que sexo antes do casamento é pecado? O que está acontecendo? E que alguns estão a normalizar. Sim, muitos cristãos estão a normalizar. Primeiro engravidam. Primeiro engravida, depois já Não é que casam, como também, né? Muitos cristãos agora tipo, não têm muito peso de consciência, tipo, tudo bem que tudo é pecado, aquelas coisas são pecadas, mas agora é muito normal. O que está acontecendo na realidade? O cristão agora para eles sexo não é necessário, alguns cristãos para não errar, mas é muito raro encontrar agora cristãos que só vão se envolver depois do casamento. O que está acontecendo, professor? Depois do casamento, o que está acontecendo? Pronto. O próprio ser humano, ele é um jeito que dissemos no princípio, que meu colega de painel disse, é biopsicossocial, tem essas reações e tudo. Né? Então também não podemos somente falar da Bíblia e sem tocar dessas reações que o próprio Deus colocou no homem, num ser humano. Né? E essas reações se manifestam ao decorrer do crescimento do ser humano, vão se manifestando essas reações. Sim. E até numa dada altura também deve ser respondido, porque senão o que acontece? A não resposta desta necessidade pode trazer aqui um distúrbio mental. Pode trazer... Não, é verdade, é certo. Sim, porque... Sim. É como vou dar um exemplo. Não, pode continuar, professor. Sim, vou dar um exemplo. Sim. É como se tivesse, vamos supor que o Edivaldo fica 1-2 semanas sem se alimentar. 1-2 semanas sem se alimentar. O que é que vai acontecer? Reações. Obviamente, sim, né? Sim. O teu corpo vai se deformar. Quer dizer que a alimentação é necessária. Do mesmo jeito, é que Deus na sua construção, né, do homem, fez o ser humano com todos esses funcionamentos. Então chega uma dada altura, e nós prontos, apontamos muito isso para os queridos internautas, quem é o professor da educação moral e cívica e tudo, você fala disso, sobre a adolescência. E essa manifestação acaba ocorrendo nas primeiras fases da adolescência, lá com os seus 11 anos, nós sentimos já essa transformação do corpo para os homens, para as mulheres, essa transformação. Então, essa transformação é na necessidade daquilo que o próprio homem, que o próprio ser sente, para ser atendido. Mas por que ainda não deve ser atendido com os 11, ou com 12, ou com 13 anos? Porque o ser está na construção de identidade. Está a perceber? Então, nessa construção de identidade, eu tenho que aconselhar o meu filho, né, a não fazer isso, porque ele ainda não é um homem maturo, não tem essa maturidade suficiente, okay? Não tem essa construção psicológica para aconselhar ou para formar alguém. Tá? Peso embora que as necessidades se manifestam, mas é necessário essa construção psicológica, essa maturidade. Então eu vou aconselhar ao meu filho, por favor, ainda não é a idade de fazer, peso embora que você já sente a necessidade de fazer. Então o meu conselho para com os meus filhos não é só no intuito pecado, porque o meu filho vai se tornar agressivo. Se eu tocar ao meu filho e falar, não, você não pode fazer isso porque é pecado que a Bíblia condena, não é bem por aí. É por causa mesmo do próprio ser, da própria construção do homem, da própria maturidade humana, que o homem naquela idade ainda não tem, obviamente, para aguentar alguém. Agora, quando eu disse de que a não correspondência disso traz distúrbio, traz mesmo. Porque foi Deus quem colocou, foi Deus quem fez tudo isso. Então, quando o homem chega na idade, né, na idade de ter alguém e se calhar ter aí relações e tudo, e isso não acontece. O homem ainda não tem a própria construção. Então o homem acaba se perdendo. Mas a solução para isso, Prof. Jaime, é casar cedo?
Não é casar cedo. Casar cedo não é a solução. Pronto. O casar ou não casar é algo que se traz agora. Porque o casamento na Bíblia não é visto do jeito que nós vimos agora.